Olá, amigos internautas. É com muita satisfação que iniciamos mais uma edição do programa Colóquio, aqui, na TV Maracanã. Eu, Luciana Benevides, hoje terei o prazer de entrevistar uma das figuras mais emblemáticas do nosso município. Um homem que, em contraponto à sua tímida estatura, sempre cultivou grandes sonhos, movidos por uma força de vontade gigantesca. Há quase 23 anos, transformou a casa onde viveu durante toda a sua vida numa das empresas mais sólidas de Maracanaú e que é referência em tecnologia, a Informar. Bom, sem mais delongas, apresento o nosso convidado de hoje, o meu grande amigo Juvenal Menezes. Juvenal, fico muito feliz em dar as boas-vindas à TV Maracanã e agradeço por você aceitar o convite da nossa equipe. O prazer é nosso e quem tem que agradecer essa oportunidade somos nós que fazemos o Grupo Informar. Juvenal, você fundou a Informar quando a computação ainda estava longe de virar moda. Alguns analistas, na época, até acreditavam que as novas ferramentas iriam se restringir a círculos mais elitizados, como o governo, instituições militares, grandes empresas. Bom, a realidade provou que essas previsões pessimistas estavam erradas. A informática hoje atingiu todas as camadas sociais, faz parte do nosso dia a dia. Mas há mais de 20 anos atrás, realmente ela se apresentava como um negócio caro e arriscado. O que lhe deu a segurança naquela época de apostar as suas fichas numa empresa de informática? Luciana, a Informar ela foi concebida. A ideia da Informar foi de suprir uma necessidade que Maracanaú tinha, que naquela época, em 1991, não existia, o povo de Maracanaú não tinha sequer visto um computador. Foi uma ideia inovadora, com muito sacrifício, porque realmente naquela época era muito caro. Para você ter uma ideia, na época que a gente comprou o primeiro computador, pelo mesmo valor do computador, eu comprei um carro na época. Mas o que me moveu a botar essa ideia para frente, primeiro foi o espírito empreendedor, que eu sempre tive, nasci com ele, e a vontade de fazer algo pelos maracanauenses e por Maracanaú. E vendo a possibilidade do crescimento de Maracanaú, como também o nosso parque industrial, eu vi que ali, num futuro bem próximo, ia ter uma demanda enorme de serviços de processamento de dados. Foi daí, então, que eu vi que a viabilidade de se fundar uma empresa de informática em Maracanaú que oferecesse os serviços mais diversos de TI, ficava viável e concreta. Juvenal, a Informar hoje tem uma estrutura invejável, né? Salas bem equipadas, laboratórios com recursos modernos. Mas como foi lá no começo, há 23 anos atrás? Como era? A Informar começou com 3 computadores nesse prédio, com 2 salas apenas. E hoje nós temos uma filial em Pajuçara, que já está instalada há mais de 10 anos. Pretendemos, até o início do próximo ano, instalar uma nova unidade em Maranguape, mas tudo não aconteceu assim da noite para o dia, nem chegou com investimento, e como eu ia dizendo, começamos com 3 computadores, 2 salas, 2 pessoas trabalhando, e hoje nós somos 2 unidades com mais de 100 computadores servindo só nessa parte de desenvolvimento de profissionais de tecnologia da informação. Atuamos na área de sistemas, provedor de internet, hospedagem de sites, assistência técnica, outsource. Para quem não sabe, nós somos a TI das empresas, fora dessas empresas. E nós sempre estamos buscando novas tecnologias, novas tendências, porque, Luciano, é uma empresa pequena, que começou com capital muito pequeno, conseguir estar sobrevivendo e bem durante 23 anos, isso quer dizer que se nós apostarmos na gestão, na melhoria da nossa gestão, em investimento mais ainda em novas tecnologias,
nós ainda vamos alcançar muitos anos pela frente, prestando serviço à nossa população de Maracanaú, do Ceará e do Brasil. Juvenal, em relação à sua personalidade, nós podemos arriscar dizer que o empreendedorismo já estava no sangue. A sua avó, Dona Edith Lucena, e sua mãe, Dona Neide Lucena, mantiveram um comércio aqui, na parte de baixo, onde hoje é a Informar. Além do caráter empreendedor, que outros valores essas duas mulheres lhe transmitiram e que você considera como tendo sido fundamentais na sua formação humana e empresarial? Muito bem. O caráter empreendedor, elas foram passando para mim na convivência, no dia a dia. A gente tinha que sobreviver daquele comércio que elas tinham, que aprovisionava o nosso sustento, né? Agora, os valores que elas, que são os dois grandes exemplos da minha vida, passaram para mim foi o amor, acima de tudo, e a verdade. O caráter da pessoa era formado em cima daquilo que ela pensa e que realmente traduz de verdadeiro. A maioria das empresas, quando vai contratar colaboradores, exigem que eles possuam alguma experiência. Até porque fica mais fácil não ter que ensinar o serviço ou moldar o perfil profissional. No caso da Informar, ocorre o inverso. Quase 100% dos colaboradores que já fizeram ou que fazem parte do quadro da empresa são ex-alunos que concluíram o curso aqui e tiveram aqui mesmo a primeira oportunidade de emprego. Qual o motivo de você andar na contramão desse processo típico de contratação? O porquê de você preferir abrir espaço, em grande maioria, a pessoas sem experiência? Luciana, é o seguinte, a Informar foi concebida inicialmente como cursos de informática, onde a gente tinha a real necessidade de formar profissionais. Ora, se nós somos uma escola de tecnologia e não empregamos nossos alunos, a gente não ia estar dando o aval que a empresa teria que dar a cada aluno formado por nós. E em todos os segmentos que a gente trabalha, desde ser instrutor, programador, trabalhar com redes e provedora, todo esse pessoal a gente forma aqui e reaproveita nossos alunos. A Informar é uma empresa escola, que desde os seus primeiros anos de vida, que forma mão de obra especializada em tecnologia da informação. Nada melhor do que nós investirmos nos alunos que saem dessa escola, visto que a gente tem a real convicção que somos uma empresa que forma mão de obra boa para o mercado de trabalho. O carro-chefe da Informar, sem dúvida, é a informática educacional, os cursos que ela oferece. Mas, na verdade, a Informar atua nos mais diversificados ramos da informática. Assistência técnica, processamento de dados, internet, como você bem citou. E também já conquistou grandes parcerias, já fez grandes parcerias. De todas essas conquistas que a Informar alcançou ao longo desses quase 23 anos, quais são aquelas que você destaca como tendo sido as mais importantes? Olha, a maior conquista que eu vejo, que a gente vê ao longo desses anos, é essa juventude envolvida com tecnologia. A gente semeou esse conhecimento aqui em Maracanaú, e como não dizer no Ceará, no Brasil, porque em 91 era tudo muito escasso. O Bill Gates estava lutando para levantar a Microsoft ainda. Os microcomputadores estavam aparecendo. Entende? Então, a gente vem desde essa época tentando e conseguindo colocar profissionais de TI no meio dos maracanauenses. E o que me deixa mais satisfeito hoje é eu ver que todo o Maracanaú mexe com tecnologia, devido a ela ter avançado muito, e que nós, da Informar, fizemos o plantio da primeira semente aqui no município. Eu queria também deixar dito que outra conquista, grande conquista que a gente tem, foi na área de desenvolvimento de sistemas, onde a gente desenvolveu sistemas para a Petrobras e instalou em mais de 15 estados do Brasil.
dentre deles a Bahia com mais de 5 órgãos, o Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, todos esses estados têm sistemas desenvolvidos pela Informar. E o melhor, com colaboradores que saíram das cadeiras dos cursos da Informar. Juvenal, a sua vida sempre esteve intimamente ligada a Maracanaú. Foi aqui que você nasceu, cresceu, montou sua empresa e construiu família. E da janela da sua casa, que hoje é a fachada da Informar, você viu toda a transformação do nosso centro, principalmente aqui da pracinha da estação, que já mudou de cara várias vezes, vai passar logo por uma nova reforma, conforme o projeto da prefeitura. Quais as lembranças mais significativas que você guarda da sua infância e da sua juventude vividas nessa pracinha e em outros pontos históricos de Maracanaú? Luciano, você tocou num ponto agora, essa pergunta, que mexe com o interior de quem nasceu, vive em Maracanaú. O que mais me lembro da minha infância é a estação de Maracanaú. Aquela estação tão saudosa que infelizmente hoje a gente não a tem mais. A estação que tinha aquele sino, aquelas calçadas altas, onde todos nós brincávamos nos patinetes, jogando bila e fazendo muita raiva ao chefe da estação. Essa é a maior lembrança que eu tenho da minha infância aqui em Maracanaú. Outra grande lembrança que eu tenho é do nosso chafariz, que infelizmente também não existe mais, que ficava atrás da estação, onde era o único ponto d'água que Maracanaú tinha, e era onde a gente, escondido, toda a população lavava o carro, gastando a água do único ponto de fornecimento desse produto. Outra fato que eu me lembro muito da infância era que aqui nessa praça era uma praça bem menor, e tinha um campinho de futebol, o antigo campinho do seu Manelito. E esse campo a gente se divertia muito, a criançada brincava. Outra lembrança muito boa que eu tenho, Luciano, é do ginásio Gustavo Barroso, o saudoso ginásio Gustavo Barroso. O Instituto São José, que eram as únicas 2 escolas que Maracanaú tinha. E não poderia deixar falar também, que era outro lugar que a gente andava muito, era na Colônia Antão Justa. Eu me lembro agora que lá tinha o segundo ponto d'água de Maracanaú e a gente também às vezes corria lá para dar uma vezinha lá na água, que era muito escassa em Maracanaú. Juvenal, os seus projetos sempre foram guiados por uma visão além do presente. Você vive e aposta nas ferramentas do futuro. Então nos diga como é que você imagina Maracanaú daqui a 10 anos em termos de desenvolvimento tecnológico e no que a Informar pretende contribuir com esse processo. Eu imagino Maracanaú daqui a 10 anos como uma cidade altamente desenvolvida tecnologicamente, não só nas empresas, mas também nas escolas, nos órgãos públicos. As escolas principalmente, que a gente tem ainda que crescer muito em termos de tecnologia. E Maracanaú ser interligada por uma grande rede, onde vai concatenar todo o processamento de dados, voz e imagem. E a Informar vai contribuir nesses 10 anos, aliás, diga-se de passagem, a gente já contribui, porque a gente tem uma provedora de acesso à internet, hospedagem de sites, de dados. E nós estamos buscando novas tecnologias para oferecer aos nossos clientes essa possibilidade de ter, ao mesmo tempo, dados, voz e imagem.
Para finalizar, nós vamos fazer a tradicional pergunta de encerramento do programa Colóquio. Juvenal, na sua opinião, qual a contribuição que a TV Maracanã irá trazer para Maracanaú? Olha, eu vejo a TV Maracanã como uma grande ferramenta que não só o poder público, mas a população de Maracanaú vai ter para se expressar, visto que muita coisa de boa que a gente tem no nosso município não é tão divulgado e também muita coisa de ruim que tem nesse município, em todas as esferas, também fica além dos conhecimentos da população. Então, essa ideia, a TV Maracanã, vai contribuir demais com a informação de todos nós, não só de Maracanaú, mas do Ceará, do Brasil e do mundo. Juvenal, mais uma vez, eu agradeço por você ter aceitado o convite para essa entrevista. Você sabe do carinho e da gratidão que eu tenho por você, principalmente porque informar faz parte da minha história, a exemplo de milhares de outros profissionais que hoje estão atuando no mercado de trabalho e tiveram aqui, nessa empresa escola, a essência da sua formação técnica. Sem dúvida, esse reconhecimento é o maior combustível da Informar e é o que justifica a solidez desse empreendimento que tem a cara da nossa cidade, a cara da nossa gente, assim como a TV Maracanã. Mais uma vez, muito obrigada e muito sucesso nos seus projetos. Luciano, só eu tenho muito a agradecer por essa oportunidade e dizer que a Informar é realmente um berço de talentos. A gente tem o prazer de formar pessoas para a sua vida profissional e colocá-las no mercado de trabalho. Isso é o que a gente faz já há 23 anos. E Deus permitindo, e as novas tecnologias, a gente quer ficar ainda por mais séculos e séculos. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. Eu, Luciana Benevides, agradeço o carinho, o incentivo e a audiência de todos vocês. Continuem ligados na programação da TV Maracanã e não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.